Muito bom dia, você está no canal Oswaldo Lobo. Antes de mais nada, já comenta aqui embaixo, diz o que você tem achado dos vídeos que tem saído recentemente. Comenta aqui embaixo as suas dúvidas, sugestões de vídeo, dúvida, aquilo que você tem passado no seu ministério, na sua vida, para a gente poder ver a melhor forma aqui da gente ajudar, gravando um vídeo ou um conteúdo que possa favorecer você também, tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like e manda esse vídeo para todo mundo aí no seu ministério, no seu WhatsApp, tá bom? Compartilhe esse vídeo com todo mundo nas suas redes sociais. Eu sou o pastor Arthur Lobo e hoje eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo. Bom dia, gente. Graça e paz. Deus abençoe sua vida. Hoje de manhã tem até cafezinho. Hoje o negócio ficou bom aqui. Hoje o bicho tá pegando frio em Curitiba, né? Pra variar. Né? Lá fora, né? Aqui dentro a gente tá climatizado. Eu fui pregar no Rio de Janeiro na sexta-feira passada. Eu saí de Curitiba, tava 3 graus. Saí de casa, indo para o aeroporto, tava 3 graus. Quer dizer, uma temperatura que é agradável, que é normal pra gente. Misericórdia. Cheguei no Rio de Janeiro, tava 22. Nossa. Quer dizer, 19 graus de diferença. Falei, rapaz, você chega tirando o casaco. Você entra no avião já, ele já climatiza nos 23 graus, 22, você já fica. Mas bicho quando pega. você já chega lá. Gente, Deus abençoe sua vida. Hoje, esse canal aqui, a gente trata sobre libertação e guerra espiritual. É bom você saber, a gente tem muitas outras mensagens. As mensagens que eu prego na Igreja Batista Bom Retiro, sou pastor lá e também, mas é um canal assim que ele obedece a verdade bíblica, a gente não fica aqui chutando, eu vou endossando cada testemunho com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta, e se Jesus diz que conheceria a verdade libertaria, é porque o povo de Deus está dentro de prisões. É interessante que João 8,32, Jesus, a pessoa pega João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade libertará, mas nunca ninguém lê João 8,31. Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, aqueles que criam, aos crentes, ele diz, se você conhecer a verdade vos libertará. O próprio Evangelho de João, capítulo 8, diz que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então hoje nós vamos falar sobre escravidão espiritual. Hoje o assunto é por que tem tanto crente aprisionado em pecado espiritual, em pecados, em vícios, em comportamentos absolutamente nocivos. Hoje o assunto é escravidão espiritual. Escravidão espiritual. Antes da gente entrar no assunto, então, a gente coloca sempre os livros aqui à disposição. Um livro que fala muito sobre isso é o Blindagem contra as Trevas, tá bom? Os livros estão à disposição lá no institutoexo.com, tá? A gente tem aqui, como eu já menciono em todos os vídeos, 9 livros publicados. Cada um desses livros aqui também representam um curso, né? Um seminário. Fala aí, gente. Ó. Então, esses cursos estão disponíveis na nossa plataforma também. Deixa eu Pega mostrar aí aqui. pra eu ver. Aí, ó. Aí. Guerra espiritual, aliança de almas, o poder espiritual da sexualidade, casa de paz, cura e libertação para sua família, intercessão em chamas, é o poder da oração que quebra cativeiros, sangue nos umbrais, libertação. Discernimento espiritual, autoridade sobre as trevas e o alvo. E tá hoje a gente vai estar aqui, falando aqui no Blindagem contra as a Trevas. armadura de Deus no Salmo 91, e eu vou tratar especificamente hoje de escravidão espiritual. Os cursos dos livros estão na outra plataforma lá no pastorlobo.com, tá bom? Então os livros no institutoexo.com e os cursos no pastorlobo.com. A gente tem lá os planos de curso assinatura, né? E a gente também tem os cursos individuais e os combos triplos. Tem os combos duplos e combos triplos. Só o pessoal entender aqui, tem gente que quer, eu quero todos os cursos, aí ele paga uma mensalidade. É que nem um plano de streamer, que nem esse Assinatura recorrente. Max, Netflix, os canais de, você vai pagando, e aí o que a gente vai fazer agora? Só que agora a gente vai ter que mudar. Esse valor R$19,90, ele não era atualizado há 7 anos, desde que a gente criou a plataforma. Só que a gente vai migrar. Tá? Então, se você
ainda quer esse precinho aqui, michuruca, baratinho, aproveita agora. Porque agora, no mês de junho, tô te avisando, vai mudar. Nós vamos ter que migrar de plataforma. A plataforma anterior não tá mais sustentando a gente. De maneira que a gente possa mandar os vídeos. Eu quero fazer vídeo toda semana e colocar. Não consigo fazer. Então a gente vai mudar. Então esse preço aí vai ficar só até esse mês de junho e depois vai mudar. Tem gente que quer comprar o curso. Aí ele vai lá, o que ele faz? Ele vai lá e compra o curso, ele fica com o curso 4 anos. E tem gente que quer comprar 2 ou 3, aí ele compra o combo, que sai muito mais barato. É que nem uma coisa é você comprar um hambúrguer, mas quando você compra a Coca-Cola e a batata frita junto, ela fica mais em conta. É isso, é o combo. Combo de curso. Vamos lá? Além disso, a nossa viagem, né? Temos a viagem de Israel, Jordânia e Israel, né? Na verdade, de 15 a 26 de janeiro de 2026. Ainda dá tempo, então corra. As vagas são limitadas, exatamente para todo mundo caber num ônibus, tá bom? Então o pessoal pergunta, o Pastor Lobo vai estar junto na viagem? Vai estar junto o tempo todo, no mesmo hotel, tomando café da manhã, almoçando com você, jantando com você, andando no ônibus com você, vai estar participando de tudo o tempo todo. Então não fique de fora, tá bom? Para você poder lá e viajar e ter esse turismo nas terras bíblicas. Eu vou ministrar esse livro aqui inteirinho, ó. Autoridade sobre as Trevas, durante essa viagem, tá bom? O pessoal pergunta, mas Jordânia? Jordânia, em primeiro lugar, é um país lindíssimo, né? Os sítios arqueológicos lá são muito bem preservados. É um país, assim, que ama brasileiro. Né? A gente está tô indo para lá pela 3ª vez, 7ª vez para Israel. E a Jordânia faz parte do contexto, né, de Israel, porque era um pedaço, já foi um pedaço de Israel, era parte aquém do Jordão, onde Abraão, Isaac, Jacó, enfim, Josué entra pelas terras de Moabe, de Amon. É isso, gente, vai ser uma benção. Esperamos você lá. O número de contato é o DDD 41 988028808, lá da FRM, a operadora de turismo. Procure falar com o Rubens. O Rubens tá por cima de tudo isso daí, tá bom? Por dentro. Por dentro de tudo isso, tá bom? Esperamos você na viagem de Israel. Vamos lá então, pra gente poder começar, entrar de cabeça no assunto. Escravidão. Quando a gente fala sobre escravidão, a gente pode englobar muita coisa, né? A gente fala desde a parte de vícios, até a parte de dependência, né? Pessoas que são dependentes de remédio, né? Quando a gente trata um pouquinho sobre escravidão no mundo espiritual, ou pelo menos no contexto da igreja, a gente tem uma forma para poder descobrir de onde vem a escravidão da pessoa, o que ela está passando, como ela chegou a se tornar escrava do pecado? Você já deu a resposta aí. Jesus trata a escravidão como uma pessoa fica enclausurada no pecado. Então, quando ele está discutindo ali com os fariseus eram religiosos. O pessoal pensa que o fariseu era um cara mau. Gente, o fariseu, ele era um religioso profissional. Por isso que Jesus vai dizer, se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, de forma alguma herdarão o reino dos céus. Porque o fariseu, ele tinha um comportamento, gente, exemplar no tocante à vida moral deles. Eles eram errados aonde? Na religiosidade. Jesus diz, olha, eles se vestem, eles têm aparência, eles alargam os filactérios, eles aumentam as franjas, eles gostam de ser soldados nas praças, eles amam os primeiros lugares, eles devoram a casa das viúvas, eles fazem um prosélito e tornam filho do inferno. O problema deles, qual era? Era a arrogância hipócrita. Eles achavam que eles eram melhores. Mas no comportamento, o fariseu não passava cheque sem fundo, não traía a esposa, não enganava. O fariseu era um cara que tinha um comportamento exemplar. Mas Jesus diz, aquele que peca é escravo do pecado. E ele está falando com o fariseu. Então o problema da escravidão espiritual é pecado. O homem, o ser humano, ele nasce refém, escravo do pecado. Você não ensina teu filho a pecar, mas um dia ele vai mentir para você. Você não ensina o teu filho a ser egoísta. Não ensina. Ó, qualquer criança, primeiro dia que nasceu, escuta só, a mãe foi lá, dor de parto, o neném nasce,
meia-noite, a mulher fez uma cesariana, uma cirurgia, ela tá morrendo de dor. O neném não quer saber, não. Eu não quero saber se você tá com dor, não. Ele grita e quer mamar. Eu quero mamar. O mundo gira em torno do egoísmo do ser humano. Ai, é um anjinho. É um anjinho. Todo pecado, ele nasce pequenininho assim. Você falou de vício? É. Sabe como é que começa vício? O cara começa com um gole. É a degustação. Ninguém nasce viciado. Ninguém nasce viciado. Aí ele toma uma cerveja na mesa com o pai. Aí ele vai, começa a apreciar um vinho. Daqui a pouco ele acha muito bonito tomar todas, perder o controle. A Bíblia fala sobre embriaguez. Capítulo 5, não vos embriague. Por quê? Porque a bebida aprisiona. Tem gente que não consegue comer sem tomar uma bebida. Ele tem que tomar uma cerveja, ele tem que tomar um cálice. Não, eu bebo socialmente. Eu nem vou entrar no caso de ser abstêmico ou não. Eu estou falando quando a pessoa é controlada pelo vício. A escravidão, ela nasce. Quer ver? Um exemplo da escravidão é o Egito. Quando o povo de Israel chega no Egito, eles não chegam para ser escravos. Você pega Gênesis, capítulo 47, eles vão para o Egito. Lembra? Os irmãos de José vendem ele como escravo, não é isso? Sim. Só que depois, o povo, os irmãos passam fome, vão pedir comida. A história é bem linda, né? Começa ali em Gênesis 37, vai até o final de Gênesis, capítulo 50. Mas só que o povo de Israel não percebe quando está ficando escravo. A questão da escravidão é que a pessoa vai entrando dentro de uma jaula, ela entra e sai. Ela entra e sai. Ela entra, daqui a pouco ela entra e fica presa. Ela não consegue mais sair. Por exemplo, a questão do processo romântico do adultério. A moça vai, não, é só sexo, é só sexo. Daqui a pouco ela apaixona. Daqui a pouco o cara apaixona. Ele não consegue sair daquela aliança romântica que a gente chama, quem trabalha com libertação, de aliança de almas. Ele fica prisioneiro daquele pacto sensual. Ele fica ali. Ele fala, pastor, eu odeio essa mulher, mas eu não consigo me libertar dela. Você citou aqui, no último podcast, de trabalhos de encantamento. Lembra disso? Sim. Nós falamos sobre feitiço. Aí a pessoa faz assim, eu trago seu amor de volta. Quer dizer, preste atenção. A aliança já foi quebrada. Se ela quer trazer um amor de volta, é porque o amor foi perdido. Se ela quer trazer uma aliança renovada, é porque a aliança foi quebrada. Aí a pessoa fala assim, eu trago o seu amor de volta. O sentido de trazer é colocar uma coleira e, ó, arrastar o cara, arrastar a moça. Aí a pessoa vai e faz um trabalho. Ele não vem porque ele quer. Ele vem porque há um encantamento espiritual que aprisiona ele. Daí que vem o nome, amarração de amor. A pessoa fica eu vou amarrar ele a você. Mas isso é algo espiritual, onde o demônio da pessoa que está amarrado àquela pessoa, ou a própria vítima, ela tem consciência do que está acontecendo e ela mesma... Tem consciência, tem desejos, ela começa a pensar no antigo amor, ela começa a sonhar. Há uma combinação de sentimentos. A pessoa quer, só que ela já rejeitou. O problema é que o demônio amarra a pessoa, uma pessoa que já não ama mais ela. Não ama mais. Ela tem fortes lembranças sensuais. Ela tem fortes lembranças de prazeres sexuais, porque o sexo promove muito prazer. Ela tem fortes lembranças de experiências românticas. Toda pessoa fala assim, não, é um antigo amor. Aí a pessoa namorou lá, na juventude, na adolescência. Quando ela quer voltar, ela está pensando que ela vai reviver um passado. Não vai. A pessoa ela vai mudando. Ela se torna outra pessoa. Ah, era minha namorada antiga, é o meu namorado antigo. Mas o pior, você perguntou se é demônio? É demônio. E a pessoa fica acorrentada com uma pessoa que não ama ela, mas é obrigada a ficar. É um escravo, é uma escravidão.
é um escravo que odeia aquela escravidão. Só que ele não consegue sair. Ele tem uma corrente com uma bola de ferro no pé, ele não consegue se afastar. Aí ele fala, pastor, eu quero sair. Uma das maneiras de provocar isso, tem gente que faz trabalho e aí a pessoa perde o interesse sexual pela esposa, pelo marido. Tem manifestações demoníacas que são tão imprevisíveis, né? Você diz assim, em nome de Jesus, demônio, tira tudo. Tá lá um casal no gabinete. Tira toda a porcaria que você colocou. Gente, aí um dos dois, né? Do casal que tá ali, manifesta um demônio. Aí a pessoa, interessante, vai na outra pessoa e começa, parece que vai descascando ela. Você não vê o que tá fazendo. Eu falei, mas o que tá tirando feitiço? Eles saem do gabinete, a partir dali tem uma vida sexual abundante, amorosa. Eles têm pastor, anos eu não tinha uma noite como essa com meu cônjuge. Por quê? Porque o espírito imundo, ele traz um negócio chamado frieza espiritual para dentro da aliança. Então, assim como a mulher fica fogosa, o marido fica fogoso com a amante, ele fica frio dentro de casa. É uma maneira de destruição de casamento. Sua pergunta é demônio? Demônio. Então, a escravidão, nós falamos de sexo, nem sei se o YouTube corta a gente aqui, mas todo tipo, eu falei aqui no último podcast, eu vou repetir, Satanás, ele sempre vai oferecer poder, prazer e status. Poder, prazer, status. Ele sempre oferece. É a maneira, né? A gente chama... É uma maneira convidativa. Eu chamo dos 3 S's. Conhece os 3 S? Sexo, soberba, que é o orgulho, né? O status. E as cifras, né? Aquele S cortado do cifrão. Entendeu? Sexo, dinheiro e poder. É isso que ele vai oferecer. Então, a escravidão rouba de você algo chamado promessa, sabia? Deus me prometeu a terra da promessa, mas eu tô preso no Egito. Deus falou, tá vendo essa terra? Ele fala para Abraão assim, não, pode andar pela terra. Tudo que você pé tocar é teu. Aí ele vai lá no norte, ele vai num pedaço da Síria, ele vai na Assíria, ele anda pela Jordânia, ele vai no Egito, Península do Sinai, ele desce até uma terra chamada Gósen, que é perto do Nilo. Tudo ali é teu. Aí o que acontece? Ele morre, vem o filho dele, Isaac. Ele morre, vem o filho dele, Jacó. Ele morre, vem os 12 netos, né? Que é Rúben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Naftali. São as 12 tribos de Israel. Eles se tornam escravos. Então, um grande perigo, por exemplo, eu sou crente, você é crente, meu neto é crente. A questão é, se a fé não for passada de pai para filho, se você não se preocupar em levar teu filho, não, já ganhei, o jogo tá ganho. Se você não levar o teu filho para Jesus, o teu filho não vai levar o teu neto para Jesus. Há uma interrupção. É isso que a escravidão faz. Foi isso que fez com Israel. Tem que dar continuidade. Tem que dar. Por exemplo, por que o ministério morre? Porque o pastor só está preocupado com ele. Aí ele passa a igreja sem nenhuma... Não, vou embora. Ele não tem uma preocupação em fazer discípulos. O que acontece quando você não faz discípulos? A igreja morre. Eu vou dar um exemplo de uma igreja bíblica. Igreja de Éfeso. Paulo chegou lá, botou para quebrar. Botou para quebrar. Capítulo 19, tem um grande avivamento. O povo... Vocês são discípulos de quem? De João. Foram batizados do Espírito Santo? Nós nem conhecemos o Espírito Santo. Ele impõe as mãos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, eles oram em línguas. O povo queima na fogueira os livros de feitiçaria, de bruxaria. Há um grande avivamento da cidade. A igreja se levanta. Éfeso, eu estive lá no passado. Pensa um lugar lindo. Era riquíssimo. Uma cidade portuária riquíssima. Para mim, foi o maior sítio arqueológico que eu já fui na vida. Vale a pena ir lá. É uma das 7 igrejas. Aí, passou 5 anos. Aí Paulo escreve para a igreja que ele plantou.
Ele ficou em Éfeso. Apolo, Priscila, que ele conhece em Corinto, que vai com eles a Atenas, eles vão pastorear aquela igreja lá. Timóteo vai para lá. 5 anos depois ele fala assim, vocês estão perdendo o primeiro amor. Não se embriaguem com vinho, há dissolução. Se encham do Espírito. 50 anos depois, João escreve. Aí já é velhinho. Aí escreve assim, eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Você esfriou. A escravidão, ela não chega. Ai, fiquei escravo porque eu bebi um gole. Fiquei escravo porque eu fumei. A escravidão, ela tem algo chamado hábito. Olha o que eu vou falar pra você. Tem gente que gosta do pecado. É triste falar isso. Tem gente que ama o pecado. Jesus dá liberdade, Jesus liberta. O papel dele é libertador. Mas tem gente... Você vai tratar de gente assim... Tem marido, tem esposa, tem filho, tem mãe. Ele gosta do pecado. Tem gente que gosta da idolatria. Gosta. Eu sei que é errado, mas eu quero ficar com ela. Gosta. Rapaz, você está destruindo a tua vida. Ele gosta daquilo. A vida dele é falida, mas ele continua no pecado. É mais ou menos quando você passa a escravidão, a escravidão você se ensina, né, um ao outro, né? Você pode ensinar os seus filhos, o seu neto, dar continuidade. Mas quando a gente fala no meio cristão, também é muito comum ver quando a gente já teve essa conversa aqui uma vez a respeito das gerações, né? Quando o avô fuma, ensina o filho a fumar, o pai a fumar, o neto a fumar e o bisneto fuma. Porque vai passando de geração em geração. Cultura familiar. Cultura familiar. A escravidão é a mesma coisa, porque o pecado geracional, ele vai passando de um para o outro até um momento que uma pessoa quebre isso, né? Exatamente. E para você quebrar, aí vem a segunda parte do vídeo, né? Que é como resolver, né? O que eu faço, mas deixa isso aí para o final, para dar um gostinho de quero mais. O interessante é que a cultura de pecado, ela também pode se transformar na cultura da santidade. Aí tem muita gente que bota, não, eu vou continuar até minha esposa se converter. Gente, eu vou continuar até o fim, não importa quem vai se converter. Se você for uma pessoa comprometida com o evangelho, você vai influenciar. Às vezes a pessoa fica, eu vou desistir porque meu cônjuge não vem. O problema é dele. Eu não vou servir ao diabo de jeito nenhum, eu vou servir a Jesus. Porque meu filho não se converte. Ele não quer se converter? Pode esperar que o dele está guardado. Porque o mundo espiritual, ele traz uma resposta de desgraça para iniquidade. Eu quero... tem gente que só fala assim, eles pedem pro pai orar, mas ele nunca ora. Ele quer passar no concurso, mas ele não quer estudar. Ele quer enriquecer, mas ele não quer trabalhar. Ele quer ser abençoado, mas ele não semeia. A questão da cultura da escravidão, ela começa, eu falei aqui no Egito. Você repara só, a gente falou aqui de Jordânia, né? Abraão foi lá, o filho morreu, Isaac, aí depois Jacó morreu, aí os filhos se tornam escravos. O que acontece? A escravidão sempre acontece, eu falei de um gole, né? A pessoa ela começa a ter experiências boas no pecado. Boa mesmo. E deu certo. Aí ele pega de novo. E foi gostoso. Só que devagarinho, aquilo que é gostoso vai se tornando horroroso. Aí ele fala assim, mas eu tô aqui já há 10 anos. Tem gente que casa errado. Casa errado. Aí depois ele fala assim, pastor, eu não sei se vale a pena continuar. Tô 10, tô 15 anos. E agora, eu continuo ou não continuo? Mas por quê? Ele foi experimentando algumas doses de alegria, só que agora o casamento tá um fracasso. Ele fala, não tem mais razão de estar casado. Só que agora ele já tá amarrado nessa aliança. Entendeu? Ele quer que Deus abençoe o pecado. Gente, deixa eu olhar para essa câmera aqui. Deus não abençoa o pecado.
Entenda isso. Não adianta orar. Ai, pastor, ora, Deus não abençoa pecado, não abençoa roubo, não abençoa quebra de aliança, não abençoa idolatria, não abençoa desonra, não abençoa. Não abençoa mentira. Deus não abençoa. Então não adianta você querer uma resposta boa de algo que é uma fonte ruim. Jesus diz, pode uma fonte amarga dar uma água doce? É impossível. Não tem. Ou a fonte é doce e vai dar água doce, ou a fonte é estragada e vai dar água podre. Então, quando você fala de escravidão, eu preciso entrar num outro assunto, que senão a gente vai falar. Eu preciso falar de liberdade. Uhum. Ele veio para libertar cativos. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. A questão da morte da cruz, as pessoas não entendem o poder daquilo que aconteceu na cruz. A morte da cruz, ela resgata o escravo. Em 1 Pedro 1,18, vai dizer que nós fomos resgatados. Lembra que você falou da cultura familiar do pecado? Uhum. É da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos pais. Então o pai ensina ao filho ser um marido horroroso. O pai ou avô, que falou que fuma, ensina o filho, o neto, o bisneto, a ter uma conduta de vício, de fofoca. Repara que a família de fofoqueiro, não é que a mãe é fofoqueiro, todo mundo é fofoqueiro. E aí, souberam eles vinham falando do vizinho, não é a mãe. Ali tem um alimento. Porque quando é que você acaba com fofoca? Eu não quero saber. E pastor, quero te contar uma coisa aqui, o fulano, peraí. Fulano, vem cá. Você acaba com a fofoca na hora, vem cá. Ele aqui quer falar um negócio sobre você, pode falar agora. Gente, é a maneira como a Bíblia diz que você acaba com a fofoca. Como é que você acaba com a fofoca? Na verdade. Na raiz, né? Na verdade. Se teu irmão pecar contra ti, tu faz o quê? Fofoca? Não. Vai lá entre ele, Mateus 18. Você pecou contra... Sabia que você me agrediu? Sabia que você me machucou? Sabia que aquilo que você falou me feriu? Sabia que aquilo que você fez, aquele beliscão que você me deu, tá doendo até agora? Uhum. Não, cara, eu não sabia não, me perdoe, eu não tive intenção. Não tive intenção, tá entendendo? Uhum. A família, porque a família já nasce na jaula. A mãe é devota de uma entidade demoníaca. Ela vai consagrar o filho a ela. Porque na cabeça dela, aquela escravidão é boa. É. A escravidão, ela cobra o preço do quê? Do fim da liberdade. Uhum. A pessoa não tem promessa. Deus prometeu assim, vou te dar a terra da promessa. Ele continua onde? Tomando chicotada do faraó. Um exemplo bem prático disso, quando a gente vai, principalmente aí nas estradas do Brasil, é bem comum você ver os cavalos e vacas, né, boi. O gado, né? Eles estão normalmente rodeados de um cerco baixinho. Uhum. Isso por quê? Isso porque eles, quando pequenos, foram ensinados, ou tinham um cerco que, quando eles tentavam pular, normalmente eles põem uma cerca elétrica, né? Ou dá um choque, ou com os petinhos, né, que vai machucar o animal, né? E eles crescem achando que se ele cruzar de novo vai se machucar. Mas isso quando o animal era pequeno. Hoje o animal é grande, você vê o tamanho do cavalo e você vê que o cerco é baixinho. E o cavalo tem total capacidade de pular aquilo ali, mas ele não pula. Por quê? Porque ele sabe que vai se machucar. Isso é a espécie de uma prisão. É a espécie de uma escravidão. A prisão fica aqui. É exatamente isso. E tem mais. A gente, só um minutinho, a gente tem que caminhar para o final. Estamos chegando no final do vídeo. Só para não perder o que a gente vai... Falta 2 minutos para a gente encerrar, então temos que correr. O que acontece? O pasto engorda o boi. O boi tá indo para a morte. Ele fica tão pesado que ele não consegue mais pular. O pecado, ele vai alimentando a escravidão. Você começa... Quer ver um negócio complicado? O cara que é escravo do crédito. A gente pode fazer aqui... A pessoa está acostumada a viver... Ele não tem dinheiro. Mas o limite dele, do banco, já faz parte da renda dele. Aí ele vai sempre usando o limite. E
Ele tá sempre se enforcando. Ele vai sempre se enforcando. Ele vai sempre se enforcando. Ele não consegue mais viver sem o limite. O limite já faz parte. Só que o limite tá roubando um pedaço da renda dele, porque tem um juro. É. Aí ele ganha 5 mil e usa mais 2 mil de limite, o que acontece? No final do mês, ele não deve 2 mil. Ele deve 2.010, 2.100, 2.200. É. Então, ele não ganha mais 5 mil. Ele está perdendo, além dos 2 mil que ele está usando, mais 200. Então, quer dizer, ele se acostuma com aquilo. Ele se acostuma com aquela fuga. Eu estou dando só um dos exemplos. Ó, vai lá. Pessoal, a gente tá caminhando pro final do vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre conteúdos assim, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, suas dúvidas, né, a sua opinião. A gente oferece aqui os livros também para estar ajudando vocês a se aprofundar nesse conteúdo, poder entender um pouco melhor a respeito de libertação, mundo espiritual, casamento. Aí tem uma opção, os livros que nós temos, os livros todos estão lá no institutoexo.com. Tá bom? E cada um desses livros aqui, eles representam cursos, tá bom? No seminário, tá bom? Então os cursos eles são separados em videoaulas, né? E nós temos a plataforma de cursos, que daí tá lá no pastorlobo.com ou cursos.pastorlobo.com, também é a opção. Aí a gente tem diversas opções, temos os cursos individuais, avulsos, né? Que você pode comprar, os combos de curso duplo, combos de curso triplo, né? E a assinatura mensal, né? A assinatura recorrente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, a assinatura mensal, eu falei aqui no início do vídeo, não sei se vocês estavam aqui, ela vai sofrer nesse mês uma variação. A gente está com ela já há 7 anos, com esse mesmo valor. Quem já está inscrito na assinatura vai ficar o mesmo valor. A gente não vai promover nenhum tipo de reposição, né? Mas quem começar a partir, vai ser junho, não sei a data certa, a gente vai ter que mudar. Porque a plataforma já comunicou, já sinalizou pra gente que não pode mais permanecer nesse valor. Tudo tem custo, enfim. É um valor que é bem acessível, ninguém pode dizer assim, é caro, é nada disso. E o conteúdo um conteúdo que não tem preço, né? A gente sempre tenta deixar o mais acessível possível. Tem gente que comenta aqui embaixo, vocês estão vendendo informação que tem na Bíblia, não sei o quê. Gente... tudo isso aqui que vocês veem, toda essa estrutura aqui, ninguém tá pagando nada. Tudo isso aqui tem um custo, gente, entendeu? Eu nem dou bola pra esse tipo de gente. Então as pessoas, elas não... isso aqui que a gente... o sistema, a plataforma que a gente usa tem um valor. Quem faz isso é quem não faz nada. A pessoa não faz nada e reclama de quem faz. Reclama de quem faz. Você vai ver, você tá na igreja lá, você prega, aí quem tá ouvindo fala assim, hoje a pregação foi nota 6, mas ele não orou por você. Hoje o louvor foi ruim, mas ele não ora pelo Ministério Louvor, não ajuda, não vai lá pra mesa de som. Só fica dando pitaco. Só fica dando pitaco. Tem um monte de gente que é rei, mas gente... Além disso, nossa caravana, não se esqueça, corre agora para poder se inscrever, porque as vagas são limitadíssimas, tá bom? É um ônibus de viagem caravana, de 15 a 26 de janeiro de 2026, não perca a oportunidade, Jordânia e Israel. Venha viajar, vai ser uma bênção. A gente vai fazer ali todo um turismo bíblico baseado em tudo aquilo ali. E as informações da FRM, a operadora de turismo lá com o Rubens, você pode falar direto com ele no DDD 41 988028808. Dá uma ligadinha lá, gente. Liga lá, é o WhatsApp 41 também. DDD de Curitiba, né? 988028808. Dá uma ligada pra ele. Você pode ligar, o WhatsApp também, eles atendem, eles vão resolver os seus problemas, explicar todo o processo da caravana, como é que é, a documentação, tudo, deixar tudo em dia e você poder ir de qualquer lugar, não é só do Brasil, você pode também de outros países encontrar direto na Jordânia, lá onde vai começar a viagem com o Pastor Lobo. O Pastor Lobo vai estar presente o tempo todo com vocês, tá bom? Chega, vamos lá? Não, preciso encerrar. Então dá um minutinho pra gente poder finalizar. Escravidão promove cativeiro de infelicidade, aprisionamento em vícios repetitivos, opressão espiritual, o trabalho sem nenhum fruto. Você vê que todo escravo trabalha... O escravo enriquece o seu senhor. É um trabalho que não traz algo chamado recompensa. É todo tipo de força sem propósito. A minha formação é em engenharia aeroespacial. Aprendi muita física, muita matemática, muito cálculo.
E tem algo que a gente aprende, tem lá a fórmula do trabalho. Todo mundo conhece, por exemplo, né? Quando você fala sobre massa vezes aceleração ao quadrado, todo mundo lembra de Newton, né? Uhum. Todo mundo lembra. É. A fórmula do trabalho é força versus deslocamento. Aprende isso. Fórmula é uma equação do trabalho. É força versus... Você está fazendo muita força, não está indo para lugar nenhum, não tem trabalho. Você está escravo. É. Agora, se você está indo para algum lugar e não está fazendo força nenhuma, você também não está trabalhando, não. Tem alguém trabalhando para você. Tá bom? É. Então vamos lá. É uma força que é gasta. É uma energia sem nenhum propósito. Aí você tem escravidão. É quando você vive uma fadiga, um esgotamento. Que você fala assim, lembra da pular cerca? Não pular cerca no sentido sexual, o pessoal tem um sentido... Não. É aquele que está preso numa jaula que não consegue sair. Então, existe ali um feitor de escravo. Jesus te liberta. Pega a tua vida a Jesus. Ele Amém. É o libertador. Ele vem para libertar cativos. Deus abençoe sua vida. Gente, Deus abençoe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, tá saindo vídeo todos os dias, compartilha com todo mundo, manda no WhatsApp aí para todo mundo, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, suas dúvidas e fique na paz, Deus te abençoe, te espero aqui no próximo vídeo. Dá uma entrada lá no Instagram da gente, nós temos também conteúdo no Instagram, tem lá no @PROsvaldoLobo, @ArteLobo, e dá sugestão pra gente, entra lá e sugere um conteúdo tema, de live aí, um tema de live, de podcast pra gente ter um bate-papo aqui. Eu tô com vontade de fazer de novo aquela campanha de oração pela família. Vamos fazer. Eu quero fazer de novo, assim que eu terminar os 30 dias de libertação aqui, eu vou fazer uma campanha de 30 dias de oração pela família. Vamos lá. Tá bom? Gente, fique na paz, Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Segue a gente aí.